Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Parte de segunda-feira, a lei em Deuteronômio. Olha só que interessante. A nação hebraica, nas fronteiras de Canaã, o povo escolhido de Deus estava prestes a herdar a terra prometida. Deuteronômio contém as instruções finais de Moisés aos hebreus antes de tomarem a terra. Entre essas instruções estava a ordem para obedecer. Então, antes deles tomar a terra prometida, Moisés dá o último discurso, ou as últimas palavras dele, e ele exorta o povo à obediência. Olha, temos vários textos, Deuteronômio capítulo 4, 17, 28, 30, 31, 32, 33, todos esses textos, pegando dali do capítulo 4 em diante, a gente vê muitas instruções de Moisés, falando pro povo, exortando o povo à obediência. E o que ele foca mais é a obediência à lei de Deus, os princípios da lei de Deus que foi estabelecida, porque Moisés sabe que essas instruções e essa lei, ela representa aquilo que Deus é. Então a nação precisaria ser regida por algo bom, santo. A própria palavra de Deus fala que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Então, olha só que interessante. Não é diferente agora. A graça de Deus nos salva a partir das obras da lei. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Nossa resposta é a obediência à lei. Obedecemos à lei, porém, não em uma tentativa inútil de sermos salvos por ela, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Mas, como resultado da salvação que tão graciosamente recebemos, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15, o próprio Jesus falando. Ele nos dá isso. Agora, olha só. Pela graça, Deus nos redime, faz por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Assim como Israel não poderia ter escapado do Egito por suas próprias forças. Em respostas, vivemos pela fé uma vida de obediência a Ele e à sua lei. Desde a queda de Adão e Eva até o tempo de angústia e da imposição da marca da besta, Deus terá um povo descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 2. Deus sempre teve esse povo, um remanescente que decidiu viver os princípios da palavra de Deus. Desde os tempos de Adão até os nossos dias de hoje, precisa ter esse povo que levanta a voz dizendo que precisam ser guardados a lei de Deus, a palavra de Deus, precisa ser observado, precisa exortar o povo à obediência, ter a fé em Jesus. Nos dias de Adão é interessante a gente notar que existe um cara chamado Enoque que foi tão leal aos princípios da palavra de Deus, tão leal aos princípios da lei de Deus, que Deus pegou e tomou para si. É interessante, a bem-aventurada Ellen White, contando em seu livro, ela fala que o povo ele já estava prestes a levantar uma voz ali de murmuração e dizer: o que ganharemos por ser tão fiéis ao Senhor, se mesmo Adão e Eva eles pecaram e a condenação do pecado veio sobre todas as nações? O que é que a gente vai ganhar observando os princípios da palavra, guardando a lei de Deus? E naquele exato momento, o servo de Deus, Enoque, é trasladado para o céu em resposta, Deus mostrando para aquela nação que aqueles que forem fiel aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da lei de Deus, eles serão transladados para o céu. Isso acontece, a gente vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando Jesus vier, o ressoar da trombeta de Deus, aqueles fiéis que foram sempre observadores da palavra de Deus, sempre observadores da lei, guardando a lei ali, Deus vai levar para o céu. Mas ainda tem mais, olha só. Em toda a história, o relacionamento do Senhor com seu povo da aliança envolve graça e lei. A graça é aquilo que a gente não consegue fazer. Deus fez por nós, Ele nos deu a salvação.
Quando as pessoas perguntam assim, você está salvo? Se eu olhar para mim mesmo, eu não encontro possibilidade nenhuma de salvação. Mas quando as pessoas perguntam, Francisco, você está salvo? Eu não olho para mim mesmo, eu olho para Cristo, porque foi Ele que me deu a salvação. Ele que me deu a graça, algo capaz de me transformar e algo que eu não conseguiria por mim mesmo, mas Cristo me deu a salvação. Em resposta a essa graça que Cristo me deu, eu procuro sempre ser fiel aos princípios da palavra de Deus, sempre ser fiel à guarda dos mandamentos de Deus. Então a graça é aquilo que Deus deu para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus já fez por você. Ele te deu a salvação. Em resposta a isso, você vem aos pés de Jesus. Assim como Maria Madalena recebeu aquilo que ela mesma não poderia fazer, Deus com a sua graça, e ela permaneceu com Cristo. Desde o seu chamado à lei, desde a sua aceitação, do seu pecado sendo perdoado, e até ali, a ressurreição estava ali, Maria Madalena junto com Jesus. Mas olha só que interessante. Ainda vemos mais ainda. Olha só, a graça nos perdoa a transgressão da lei e nos permite obedecer-lhes. A obediência resulta do nosso relacionamento de aliança com Ele. Então, como é que isso acontece? A gente precisa entender. Cristo nos salvou. Algumas pessoas dizem, olha, na verdade a graça não foi de graça, não foi algo que foi barato, o preço foi incrível. Foi a morte do Filho de Deus, a morte do nosso próprio Deus Jesus Cristo. Então a gente precisamos fazer o quê? Ele apenas nos chama a obedecer, a viver pela palavra. Ele nos deixou as instruções, meu filho, olha, eu fiz aquilo que você não poderia fazer, mas agora tem algo que você pode fazer. É simples de fazer. 1 João capítulo 1, versículo 2 diz, olha, essas coisas, filhinhos, eu vos escrevi para que você não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas olha, ele deixou esse livro. Aquilo que a gente pode fazer, sabe o que é? Está aqui, ó. A gente precisa estudar, guardar em nosso coração, pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo para viver segundo a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Estamos bem pertinho da nova terra. Assim como o povo de Israel estava prestes a entrar naquela terra, precisamos abrir os olhos. Hoje a gente vê o mundo que é contra os princípios da palavra de Deus, que estão distorcendo a palavra de Deus e muitas vezes não está entrando em sua cabeça, em seu coração, aquilo que a gente precisa fazer. Deus está querendo colocar em seu coração a palavra de Deus, porque a nova terra está próxima. Que Deus abençoe vocês e vamos orar pelo Espírito Santo nesse momento. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por essas palavras, que teu santo e bom Espírito, Senhor, venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo a tua palavra. Nos ajuda a observar a tua lei e guardar em nosso coração. Que o teu santo e bom Espírito venha estar conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.